a Simão Pedro disse: eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis que estarei convosco até o fim, do inferno as forças não triunfarão, pois Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja perenização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a grande solenidade dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo. São Pedro, o primeiro pontífice da Santa Igreja, escolhido por Cristo Senhor. São Paulo, que se converteu e buscou verdadeiramente a Deus, testemunhando o Evangelho. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde todos adoremos. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde todos adoremos. E hoje é dia do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Pedro, escolhido por Cristo Senhor. De Pedro a Leão XIV, que tudo seja renovado na Santa Igreja. Como comenta Santo Agostinho em seus sermões, falando dos santos mártires. Estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça e proclamaram a verdade. Morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar, por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu: por isso eu te digo,
que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé, que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar a toda parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira. Mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente a que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouviu o que em outra passagem: Senhor, diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor. Mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou as suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos.
és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia do Senhor, nesta solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, no Evangelho é a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. O Senhor perguntando aos seus discípulos quem Ele é. Mas Pedro respondeu forte na fé, e Pedro recebeu o pontificado. Pedro recebeu o pontificado por Cristo Senhor. O primeiro Papa escolhido por Cristo Senhor. Que Pedro vem de pedra, não pedra vem de Pedro, como comenta Santo Agostinho. E o Senhor perguntou aos seus discípulos, para que os seus discípulos o respondessem quem ele era. Mas somente Pedro respondeu forte na fé. Os outros, cada um, responderam que era um profeta. Alguns que eram João Batista, o precursor, outros que era Elias ou Jeremias ou alguns dos profetas. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Eles, cada um respondeu que era um profeta. E por que não responderam à realidade de quem era o Senhor? Porque eles responderam fracos na fé. Mas chegando a vez de Simão Pedro respondeu quem era o Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
mas foi o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, que revelou isso a Pedro, não um ser humano. E o Senhor concede o pontificado a Pedro, que Pedro respondeu forte na fé: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu forte na fé e recebeu a felicidade. Como quando o Senhor disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Foi o Pai, o Todo-Poderoso, que o revelou. E sobre esta pedra o Senhor edifica a sua igreja. Que Cristo Senhor é a rocha firme. Permaneçamos firmes na rocha. Estejamos em Cristo Senhor. Que no poder da Santa Igreja todo mal é derrotado. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, a igreja construída por Cristo Senhor, na pedra que é Pedro, que Pedro vem de pedra, como comenta Santo Agostinho. E todo mal é derrotado, nenhum mal o pode vencê-la, que todo mal é derrotado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo entrega a chave para Pedro ligar e desligar. É a chave que hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, está com o Papa Leão XIV. Estava com o Papa Francisco. O Papa Francisco fez a sua Páscoa, hoje está com o Papa Leão XIV. Essa chave que Cristo Senhor entrega a Pedro para ligar o que está desligado. Tudo o que é ligado nos céus é ligado na terra. E tudo o que estiver desligado na terra está desligado nos céus. Quem não se converte está desligado na terra, e estando desligado na terra, está desligado nos céus. Permaneçamos em Cristo Senhor, na rocha firme que é Cristo Senhor, e saibamos responder fortes na fé, como Pedro o respondeu. O nosso Senhor Jesus Cristo chegou na região de Cesareia de Filipe, a região de Cesareia, e esse lugar foi construído por Filipe, do partidário de Herodes. Por isso que no início da perícope do Evangelho, está dizendo, no início desta perícope, foi a região de Cesareia de Filipe. Cesareia, região, mas está narrando de Filipe, porque foi Filipe que construiu essa região na Cesareia. Filipe do partidário de Herodes. E lá o Senhor perguntou, já respondendo à sua divindade: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está perguntando para cada um de nós, como perguntou aos seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Saibamos responder fortes na fé como Pedro. E estejamos na rocha que é Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
Que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e respondam firmes como Pedro. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Pedro e São Paulo, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro e São Paulo! Viva o Santo Padre, o Papa Leão XIV! Viva a Igreja de Cristo Senhor! Permaneçamos firmes na rocha e estejamos rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço.